Na semana passada, no domingo pela manhã, nós demos início a essa pequena série de 3 parábolas que Jesus conta para responder a uma pergunta que lhe foi feita aí no versículo 21 em diante, quando Jesus, tendo já purificado o templo, quando ele entra em Jerusalém triunfalmente, é saudado como o rei que das alturas veio salvar, e ele depois purifica o templo, ele efetua algumas curas. Nesse trecho aí, ele faz com que uma árvore que não dava frutos fique seca, imediatamente amaldiçoada, e depois ele é confrontado quando está ensinando no templo ou na sinagoga com esses líderes judeus, com alguns líderes religiosos de sua época, que estavam ali indagando Jesus com que autoridade ele fazia esses sinais, essas curas, esse ensino autoritativo. E aí Jesus conta 3 parábolas, A primeira que nós vemos semana passada foi essa parábola dos 2 filhos, quando ele conta aquela história que havia um filho, recebeu a mesma ordem do pai que o segundo filho, A primeira reação do filho foi dizer: sim, senhor, eu vou lá para a vinha trabalhar, eu vou na tua vinha servir ao Senhor, e depois não vai. Enquanto que o outro filho de pronto fala: eu não vou, e depois, arrependido, vai. E aí Jesus compara essas 2 classes de pessoas àqueles que eram líderes religiosos, que da boca para fora diziam que serviam ao Senhor, mas não o obedeciam, estavam diante do Senhor, encarnado diante deles, vendo sinais, maravilhas, milagres, pregações, mas o rejeitavam, mas da boca para fora eram vistos como de Deus, como um povo crente, em detrimento daquelas outras pessoas, que ele cita aqui 2 classes: publicanos e meretrizes, cobradores de impostos, que eram tidos como odiosos dentro daquela sociedade, porque cobravam impostos, além da carga tributária que Roma os exigia para enriquecimento ilícito. E também cita meretrizes, prostitutas, que às vistas daqueles religiosos, esses 2 tipos de pessoas eram os mais indignos, os mais pecadores, e que jamais poderiam entrar no reino de Deus. Aí Jesus fala: olha, essas pessoas que vocês discriminam, elas são aquele tipo de filho que a princípio rejeita o Senhor, diz: eu não quero fazer parte disso, eu quero levar a minha vida do meu jeito, eu quero ter a minha própria condição de vida favorável, viver daquilo que eu faço, sem me importar com o que Deus quer de mim, mas depois, ouvindo o Pai, se arrependem e vão até a vinha, e foram até Cristo, e receberam a salvação. Jesus fala: olha, vocês viram isso? Tiveram a chance de se arrepender, mas vocês continuam endurecidos, rejeitando este convite da salvação. Essa foi a primeira parábola. E aqui a gente já viu no domingo passado que deu para perceber claramente que a ideia desses religiosos era expor Jesus ao erro, era tentar Jesus e diminuir a importância dele diante das pessoas. Essa segunda parábola que Jesus conta, a gente pode estar pensando: será que tinha necessidade? Já não ficou tão claro, ele se colocando no lugar desse filho que da boca para fora se diz obediente, mas que não obedece, não ama o pai e não faz sua vontade. Jesus não para por aí, ele conta mais 2 parábolas, e a segunda é que a gente vai ver agora, que começa aí no versículo 33, é a parábola dos lavradores maus, que começa dizendo assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Ele cercou-a de uma sebe, aquele tipo de cerca viva, construiu nela um lagar para receber os frutos ali, as uvas, edificou-lhe uma torre de vigia para observar essa vinha e arrendou-a a uns lavradores para cuidar e fazer o trabalho. E depois ele acabou saindo, se ausentou do país por um tempo. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Só que os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, o herdeiro daquela vinha, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-no e apoderemo-nos da sua herança.
e, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, pergunta Jesus, que fará o senhor da vinha, o proprietário, a esses maus lavradores? Verso 41, responderam-lhe, ora, fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. E perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as mulheres, porque estas o consideravam como profeta. Amém? Vamos orar uma vez mais? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui pudemos experimentar a Tua presença nos cânticos, nas orações, nas leituras bíblicas, e agora também nós seremos alimentados pela ministração da Tua palavra, Senhor, que nos encoraja, que nos confronta os pecados e nos aponta o caminho da fé e do arrependimento. Abre os nossos corações para receber a Tua palavra e que ela possa frutificar para a glória do Teu nome. Oramos assim com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então vocês vejam, é a segunda história que Jesus conta para responder a esses religiosos que perseguiam Jesus. Esses religiosos, eles olhavam para Jesus como uma ameaça diante deles. Porque se eles levassem fé nas palavras de Jesus, acreditassem neles, eles deveriam mudar completamente de vida. Eles eram mercadores da palavra, eles viviam às custas da fé ou da crença das pessoas. Lembra que Jesus falava com os fariseus e os acusava como sendo hipócritas? Vocês falam, mas vocês não vivem o que vocês falam. Vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês estão embelezados. Vocês gritam nas praças para serem ouvidos em orações que expressam eloquência e uma aparência de vida piedosa, quando na verdade vocês resolvem dar dízimo de detalhes da renda de vocês que nem necessário seria, dízimo de tempero. E vocês olham para os pais de vocês, para as mães de vocês, que necessitam dos seus cuidados, e vocês fazem vista grossa, a fim de que as pessoas possam ver aquilo que externamente é um gesto de piedade. As pessoas vão ver vocês depositando em excesso os dízimos. Ora, se eles fazem e entregam dízimo das mínimas coisas, a religião deles ela é exaltada, mas na verdade, quando nos bastidores alguém precisava de um gesto de amor, de compaixão, inclusive sendo seu próprio pai, sua própria mãe, eram desprezados e rejeitados e abandonados. Jesus os chama de hipócritas porque a religião deles era podre, era algo de palavras apenas. E aqui Jesus, depois de corrigir com essa história dos dois filhos, essa ideia de que essa religião externa é condenável por Deus, ele depois traz essa ideia da religião étnica. Vocês se confiam naquilo que vocês receberam como herança para cuidarem de algo precioso que Deus deu. Deus deu a um povo que não era povo, o povo de Israel, uma herança belíssima. Deu a sua lei, deu as suas profecias, apareceu para vocês de várias formas, com sonhos, visões, profetas, milagres, tirou vocês de uma escravidão no Egito e transportou vocês por entre o deserto ali e levou para uma terra que manaria leite e mel. E o que foi que vocês construíram ao longo desse caminho? Vocês, como maus construtores, vocês fizeram pavimentações incrédulas nesse caminho, nesse trajeto. Vocês trouxeram para as carruagens de vocês ídolos, as velhas práticas da velha vida sem Deus. Mas mais do que isso, ao chegar nessa nova terra que manaria leite e mel, uma terra fértil, uma terra boa para plantio e para frutificação, vocês trouxeram para ela sangue inocente,
vocês trouxeram rebeldia, vocês sacrificaram os próprios filhos de vocês a divindades como Baal e Mardoque, e vocês mancharam a terra boa que Deus lhes deu, seguindo o mau exemplo dos nossos primeiros pais, que no jardim perfeito do Éden trouxeram as impurezas de uma desobediência a fim de seguirem o caminho dos seus próprios corações. Então, esse resgate que Jesus faz aqui da história, contando essa parábola aqui, ele coloca alguns elementos que nos remete a Isaías capítulo 5. Se você voltar para esse profeta do Antigo Testamento, Isaías capítulo 5, ele vai situar os personagens e alguns elementos dessa história, justamente num texto dos mais queridos por esses estudiosos religiosos da época, que eram esses pergaminhos aqui do profeta Isaías, um daqueles que mais escreveu na profecia bíblica. Isaías capítulo 5, a partir do versículo 1, diz a profecia o seguinte: agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, ou seja, preparou a terra, arejou a terra ali, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe já não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, venho a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Eu tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Então, a sebe, aquele cercado, né, feito com outras plantas, para proteger e demarcar o espaço. Deus está falando, eu vou tirar essas proteções de vocês, esse cercado, para que a terra de vocês seja invadida e sirva de pasto. Eu vou derrubar o seu muro, para que seja o quê? Pisada. E vou torná-la, verso 6, em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, e as nuvens eu darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento na lei, justiça, eis aí clamor. Então, todos os elementos presentes aqui, vocês perceberam, né? Jesus pega esse texto aqui para trazer uma história, que ele cria ali uma parábola, a fim de que a pergunta que lhe estava sendo feita, com que autoridade o Senhor prega, o Senhor cura, o Senhor purifica o templo, e o Senhor recebe louvor de homens dizendo que o Senhor é o Rei, que das alturas veio nos salvar. Com que autoridade? Jesus então conta essas duas parábolas e contará a terceira, e nós veremos na semana que vem, para responder a essa pergunta. E contando essa história, Jesus faz com que eles respondam a pergunta, mais uma vez, que eles levantaram para Jesus. Quando Jesus conta essa história aqui, irmãos, ele usa esses elementos aí. Primeiro, nós vemos aí a figura de Deus sendo comparado a um viticultor, a um pai que tinha uma vinha. Ele prepara essa vinha, ele escolhe fazer essa plantação de videira, e frequentemente na Bíblia, Israel é comparado a essa árvore, a videira, frequentemente. Jesus faz isso também em João capítulo 15, lembra? E aí a videira, ela é uma das plantas diletas do Senhor, assim como Israel é. Uma das principais plantas, né, uma das mais excelentes, ela exige cuidados assim extremos, mas ela recompensa grandemente e ricamente aqueles que se dedicam a cuidar e a cultivá-la. E aqui, quando ele usa essa expressão da sebe, essa cerca viva, que trazia essa delimitação, Deus estava ali preparando, né, cultivando a terra, colocando todas as condições favoráveis para que essas videiras pudessem crescer
e dá o fruto no devido tempo. Só que o que acontece? Aqueles que foram destinados para cuidarem, os lavradores desta vinha, a vinha claramente comparada aqui, né? Ele falou, a vinha é a casa de Israel, o povo de Israel, esses líderes, reis, profetas, sacerdotes, pregadores, e aqui, de cara, Deus já trazendo essa atualização contextual para dizer que esses lavradores maus eram os líderes, os falsos líderes da religião de Israel, os fariseus, os escribas e esses sacerdotes. Ele fala, Deus enviou esses lavradores para cuidarem da vinha, isto é, Deus enviou servos, pessoas, lideranças, para estudando a lei, que trazia esse cuidado, essa proteção a essa vinha, para protegê-la, e eles puderam agora fazer tudo que não era esperado deles. Expuseram essa vinha às intempéries, às invasões, deixaram crescer, perderam algumas daquelas uvas preciosas que por tanto tempo o proprietário aguardava que elas viessem a frutificar, e agora a vinha seria tirada deles. E nesses simbolismos aqui, a gente vê claramente que nesse cuidado de Deus, quando ele usa a expressão sachada, lá de Isaías capítulo 5, e Jesus vai trazendo aqui também essa ideia da terra ser preparada, a gente vê que Deus o tempo todo, irmãos, estava preparando o seu povo, desde quando ele saiu do Egito, com os 10 mandamentos, e com todas as leis que advinham desses 10 mandamentos. Era um povo que era ali, mais de 4 séculos, feitos escravos. Tinha perdido não apenas a sua língua, a sua cultura, a sua religiosidade e a sua identificação como nação, mas eles precisavam agora de um direcionamento para que eles se tornassem verdadeiramente uma nova nação. E aí Deus, lá no Monte Sinai, entrega a sua lei para dirigir o povo com frutos de justiça, meio que preparando o povo como se fosse uma terra fértil, a fim de que, tendo sido protegido por essa sebe, cercando-se de muros, de cercas vivas da lei do Senhor, que lhes restringiria a prática da idolatria, do pecado, do desamor, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da presunção, do ódio consumado no coração, e trazia para eles o quê? Uma perspectiva de adorar a um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, expressando essa adoração e esse amor a Ele, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Tendo Deus preparado todo este caminho, toda esta terra, para ela frutificar frutos de justiça, esses líderes conduziram o povo a casamentos mistos, a idolatrias, a violências, a ponto de eles serem tirados novamente dessa terra e espalhados por entre outras nações. Jesus está trazendo aqui, retomando este resumo da história do povo de Deus. E ele traz também uma torre no meio da vinha. Então, como se não bastasse, aquela vinha está toda preparada, toda cultivada, com adubos, com cercas, com chuvas, com trabalhadores. Havia uma torre no meio dela, e essa torre servia para que os guardas olhassem toda a plantação. Ela era construída a uma certa altura que fosse suficiente para de lá a pessoa conseguir enxergar toda a plantação e ficar atento, percebendo ali, para que as uvas não passassem do ponto. Quem aqui já plantou uma vinha, sabe o que eu estou falando. É realmente trabalhoso. Quando eu era criança, eu visitei uma granja lá perto de Campina Grande, e eu pude ver uma plantação de uvas, e o proprietário explicando ali o desafio que era, em terras paraibanas, cultivar uva, como era difícil, como ele tinha que estar ali o cuidado o tempo todo. Se perdesse um dia de sua vigilância ali, dos seus cuidados, ele poderia perder toda uma plantação. Só que esses maus lavradores pegavam os frutos e não traziam para o seu proprietário. E mais do que isso, o proprietário, ao ausentar-se, envia servos para colher esses frutos, trazer o fruto de toda a sua dedicação, do seu trabalho, do seu preparo, mas eles foram espancados e alguns deles foram mortos.
E aí, meus irmãos, aqui há uma clara referência a todos os servos de Deus, os profetas, que insistentemente, como expressão da misericórdia do Senhor, foram enviados para chamar esses líderes e o povo ao arrependimento. Quantos profetas se levantaram? Acabamos de ler um deles, Isaías. Mas quantos profetas foram enviados por Deus e foram maltratados? Quando a gente vê, por exemplo, a história do próprio Isaías. Como é que Isaías foi morto? Ele foi cerrado em várias partes pelo seu próprio povo, pelos judeus. A gente vê, por exemplo, a história de Jeremias, profeta também conterrâneo aqui, contemporâneo de Isaías. E ele morreu apedrejado. Jesus cita essa referência de um dos servos ter sido apedrejado. A gente vê, por exemplo, Amós, um profeta que a gente considera menor porque escreveu menos aqui. Ele foi assassinado com uma violência de um golpe de bastão, de golpes de bastão. João Batista, por exemplo, que é esse que Cristo cita aqui como sendo aquele que veio antes dele e que nem mesmo as pessoas vendo pessoas se arrependendo com a pregação de João Batista tiveram ali o coração amolecido para crer naquele que João Batista veio anunciar. Este João Batista que veio pregando justiça, arrependimento de pecados e fé naquele que viria após ele, foi morto por eles também. Ele foi decapitado. E aí vem Estevão, primeiro mártir da igreja cristã, da igreja primitiva ali, em Atos capítulo 8, que é morto novamente aí por apedrejamento. Então, nessa história, o proprietário, quando envia servos para recolher esses frutos tão aguardados, a recompensa do seu trabalho, do investimento que foi feito, essa vinha recebe esses servos e os mata ali. Diz a parábola que esse proprietário, ele é paciente, ele é longânimo. Veja o verso 36. Por último, verso 35, Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. O verso 36. Enviou ainda outros servos. Muitos profetas foram enviados, em maior número do que na primeira leva, mas trataram-nos da mesma sorte. Mas esse proprietário, irmãos, ele é tão longânimo, compassivo e amoroso, que no verso 37 diz: por último, uma última chance foi dada, porque esse proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho não é possível que não vão respeitar. Só que no verso 38, esses lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Essa parábola aqui, ela é contada por outros dois evangelistas, Lucas e Marcos. Na versão de Marcos, se você puder ver lá no capítulo 12, versículo 6, a linguagem que Marcos emprega aqui dá a entender que este filho, obviamente pré-existia, já estava ali e foi enviado como uma solução final. Restava-lhe ainda seu filho amado. O filho amado desse proprietário. E era singular e único, era o único filho desse proprietário foi enviado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Pedro, irmãos, quando está pregando lá em Atos capítulo 2, depois do evento da descida do Espírito Santo, ele está pregando ali para pessoas que vieram de várias partes ali próximas de Jerusalém. Era a festa do Pentecostes, havia pessoas de vários lugares chegando a Jerusalém para aqueles dias de festa, e Pedro aproveita para pregar e trazer essa denúncia firme, corajosa, contra estes maus lavradores,
os líderes religiosos. Veja o que é que diz lá, Atos 2, 23. Pedro quando prega. Vamos ler do 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Vocês viram o Filho único, amado de Deus, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Pedro aplica e denuncia a responsabilidade daqueles que deveriam compreender, seguindo a linha da história da salvação, conhecendo as profecias, tendo a história sendo feita diante dos seus olhos, vendo o Filho único, amado de Deus, enviado para trazer-lhes salvação, perdão, e fazê-los frutificar nesta vinha preparada, regada, abençoada. Vocês mataram-no com mãos de iníquos. O grande desejo, então, fica revelado aqui do coração dessas pessoas. Porque a religião deles, que eles estavam praticando, não era para trazer honra, glória e louvores a Deus. Era para eles se engrandecerem diante das pessoas. Era para trazerem para as pessoas aquela visão de: você é crente, você é confiável, eu posso seguir os seus conselhos, eu tenho você em autoestima, eu vou seguir os seus passos, do que você precisa? E quantas vezes, irmãos, pessoas têm feito uso de púlpitos, posições de autoridade religiosa, e muitas vezes misturada com a política, para apontar para as pessoas o caminho que elas devem seguir, dizendo-se pessoas que apontam para Cristo, como fez João Batista, mas na verdade eles mataram João Batista para tomar o lugar de Cristo e dizer: sigam a mim, sigam aos meus projetos, sigam aos meus interesses, em nome de Deus. Não é nada novo debaixo da terra. E como muitas pessoas sofreram nas mãos dessas pessoas. Havia claramente essa mistura política e religiosa, que não é recente, irmãos, faz parte da história, de pessoas que usam o nome de Deus para manipularem as pessoas, para roubar-lhes o pouco que elas já têm, a esperança, a fé, a expectativa da frutificação, da provisão do Senhor. Quantas pessoas já foram saqueadas por causa da sua crença em falsos líderes que nada tinham de Deus? A intenção deles era enriquecimento próprio, usando dos pequeninos da fé para construírem os seus impérios. Jesus traz essa denúncia firme, dizendo: vocês mataram com mãos de iníquos o Filho único, amado de Deus, encravando-o numa cruz. Vocês são responsáveis. Só que Jesus, voltando lá para Mateus capítulo 21, lembra que Jesus vai devolver a pergunta para eles. E a pergunta está aí no verso 40. Quando, pois, vier o proprietário, o pai, o dono da vinha, o que é que ele deverá fazer a esses maus lavradores? E aí, obviamente, eles respondem no verso 41. Ele fará perecer, fará morrer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Mais uma vez, irmãos, Jesus está conduzindo essa audiência
há uma conclusão óbvia. Na primeira é: qual filho você acha que fez a vontade do pai? O que disse vou fazer e não fez? Ou o que disse não quero fazer isso, mas depois arrependido foi e fez? Eles responderam: claro que foi o segundo filho. Ele fala: pronto, o segundo filho são aqueles que vocês dizem que jamais entrariam no reino dos céus. Pois é, eles fazem a vontade de Deus, eles se arrependeram e creram. Aqueles piores pecadores, cobradores de impostos e prostitutas, que vocês os consideram assim, e vocês viram a salvação deles e não seguiram o caminho deles, continuam em sua presunção egoísta, maquiavélica. Aí Jesus conta essa nova parábola, essa segunda história, e diz: o que é que deveria ser feito aqui pelo senhor daquela vinha, pelo proprietário desse campo? E eles respondem de pronto: trazer um juízo, a justiça aplicada, expulsá-los dali, matá-los e substituí-los por bons lavradores, que possam finalmente aproveitar a oportunidade dada para trabalharem de forma fiel, de forma agradecida e produzirem os frutos daquela vinha que são esperados. E Jesus, então, no verso 42, pergunta novamente a eles: vocês nunca leram nas Escrituras? E aqui ele cita Daniel e Isaías mais uma vez. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus caíram em si, ouvindo estas parábolas, e entenderam finalmente que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, mesmo ouvindo tudo isso, irmãos, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Paulo, quando interpreta essa tirada do reino e entrega para outro povo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 15, ele diz que esse movimento de rejeição dos que eram de Cristo, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então Deus tira a bênção deles e dá para outros. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Paulo, então, argumentando aqui em Romanos 11, a partir do 15, deixa isso claro. Ele fala: porque se o fato de terem sido eles rejeitados, se referindo aos israelitas, aos maus lavradores, trouxe reconciliação ao mundo, outros povos puderam entrar no reino que lhes foi destituído, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. Então há um movimento aqui de juízo, porém seguido de misericórdia. Ao verem o reino sendo tirado deles, será que eles vão cair em si e finalmente verem a oportunidade perdida e correrem atrás do prejuízo? Paulo continua, verso 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. E ele continua fazendo essa comparação, mais uma vez, da agricultura, até que chega o verso 23 e ele conclui: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, serão inseridos, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. E isto aconteceu. Volte para João, capítulo 8. Em novo encontro com esse grupo de religiosos, perseguindo a Jesus, tentando matá-lo. Só não mataram a Jesus em algumas oportunidades, porque a multidão ali estava dando apoio a Jesus.
E a preocupação deles o tempo todo era com a reputação deles, né? Essa egolatria, essa adoração de si próprio, de quem eles são, do que eles têm diante das pessoas, e não a sinceridade dos seus corações. Jesus está ali em meio a uma outra festa, a festa dos tabernáculos, que relembrava justamente a peregrinação do povo pelo deserto, em que Deus preparou a terra, abençoou, fez frutíferos, mas eles rejeitaram ao Senhor. Jesus então aproveita essa festa, e aí lá no versículo 24, Jesus traz ao mesmo tempo juízo e esperança. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. A conclusão óbvia de alguém que mata o Filho de Deus rejeitando a salvação é a perdição. Vocês vão morrer nos pecados de vocês. Mas olha agora, irmãos, a esperança. Vamos ler juntos essa parte B do verso 24? Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Graças a Deus por essa partícula condicional. Se não crerdes que eu sou aí em caixa alta, referindo-se a um título divinal, o mesmo que lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés sai para resgatar o povo do Egito, ele diz: Senhor, com que autoridade eu vou tirar o povo do Egito? Qual o teu nome? Deus fala: eu sou o que sou, diga que o eu sou te enviou. Jesus toma para si esse título por 8 vezes aqui no Evangelho de João, para anunciar esperança. Primeiro, confrontação de pecados. Primeiro, anúncio de juízo. Se vocês continuarem assim, vocês morrerão. Vamos inverter então, positivando essa frase. Se vocês se arrependerem, vocês certamente viverão. O tempo todo, irmãos, por mais acusado, pisoteado, achincalhado, zombado, perseguido, Jesus não tirava da sua boca, não deixava de falar palavras de salvação. Ele anunciava o juízo: vocês estão num caminho de perdição, vocês estão matando, cultivando o caminho de morte, porque há caminhos que para o homem podem parecer caminhos bons, de sucesso financeiro, de influência política, mas são caminhos que no final conduzirão você à morte. Mas se você crer, você viverá. E aí Jesus traz então esse anúncio da esperança. Havia ali uma resistência muito clara, porque mesmo depois que eles... Jesus contou 2 histórias. Ele está falando da gente. Nós mesmos aprovamos o destino dessas pessoas. A nossa condenação saiu da nossa própria resposta. Imagine da boca de Deus o que não sairá contra nós. Mas ainda assim, irmãos, com o coração endurecido, termina a história, Mateus registrando: conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Mas voltando, para a gente finalizar então, João capítulo 8, nesse mesmo texto que nós estávamos, quando Jesus traz esse anúncio condicional, de que se eles se arrependessem, se eles crescem no Senhor da vida que estava diante deles, eles seriam salvos. Jesus traz então, no versículo 28, João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis mais uma vez que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando vocês me levantarem, Pedro disse, foram vocês que o levantaram por mãos de iníquos e crucificaram, matando o Filho único e amado do Pai. Só que Jesus, já prevendo isso, já sabendo tudo o que ia acontecer, olhando para os seus algozes, assassinos, Jesus fala assim: olha, no dia que vocês me levantarem, vocês saberão que eu sou. E naquele dia, irmãos, no dia em que Cristo estava ali, levantado para morrer numa cruz, finalmente, muitos vieram a crer nele.
em Atos capítulo 6, diz que muitos desses sacerdotes, desses fariseus, dessas lideranças do povo, quando viram Cristo crucificado, lembraram-se das profecias, lembraram-se das suas palavras e se renderam arrependidos. Nós o matamos, mas Senhor, tem misericórdia de nós. E aí esse verbo levantar, ele também alcança não apenas a morte. Cristo foi levantado para morrer vicariamente no lugar de pecadores que o assassinaram, eu e você, porque o meu pecado estava sobre Jesus, porque a coroa de espinhos que atravessou o crânio de Jesus foi colocada por causa da minha mentira, do meu pecado, da minha maldade, do meu egoísmo. Mas vendo o Filho de Deus levantado, nós temos agora diante de nós o Filho de Deus sendo morto, sepultado, mas depois levantado novamente ao terceiro dia para viver eternamente. E todos quantos viram o Jesus ressurreto, inclusive os seus discípulos, vieram finalmente a crer nele. E de covardes que deixaram Jesus sozinho no dia do seu julgamento e morte, se tornaram intrépidos, corajosos discípulos de Cristo. Foram cerrados, foram apedrejados, foram queimados vivos, mas não negaram aqueles que eles levantaram para morrer, mas que depois se levantou para levantar-lhes da morte espiritual e lhe dar-lhes vida e vida com abundância. Nós temos levantado Cristo, irmãos, na cruz do Calvário. Há muito que nos arrepender, mas eis que o proprietário da vinha está nos dando chance. Ele já enviou profetas, outros servos vieram, mas ele enviou o seu Filho de uma vez por todas. E nós temos a chance, enquanto maus lavradores, que fazemos pouco caso das bênçãos que Deus nos dá, a chuva, o ar que respiramos, a própria vida, nós temos a chance de, em vida, antes do retorno do proprietário, que foi se ausentar por um tempo, mas que descerá trazendo o cetro de justiça, nós temos ainda a chance de nos arrependermos, de crermos no Senhor e de frutificarmos frutos de justiça. Quando Ele voltará? Será que Ele enviará a outro filho? Não. Nós não sabemos quando Ele voltará, mas o Filho unigênito do Pai já está entre nós, vivo, reinando e nos chamando para participar dessa festa da colheita. Cabe a nós, irmãos, permanecermos vigilantes e aproveitarmos hoje para nos reconciliarmos, para abandonarmos a mentira, a prostituição, abandonarmos o engodo das riquezas ilícitas e até aqueles pecadinhos que a gente acha que não fazem mal a ninguém, fingindo sermos religiosos, da boca para fora, da expressão da religiosidade externa, que as pessoas olham e falam: nossa, fulano vai para a igreja todo domingo, dá o dízimo de tudo quanto tem. Mas às vezes escondemos no nosso coração impiedade, que traz para a nossa casa frutos podres, que envergonham a nossa família e que atrapalham o testemunho para as pessoas que convivem conosco. Mas eis que o Senhor está diante de nós, vindo conferir a nossa plantação, mas já anunciando que há salvação para nós, que há arrependimento disponível e que há fé, e que se nós crermos, certamente viveremos. Eu não sei se você já expressou a sua fé diante do proprietário da vinha. Não sei se você fez isso por algum tipo de empolgação, ou mesmo movido por amigos, por eventos da igreja, por um acampamento, talvez por uma conferência. Mas o Senhor nos chama a verificarmos o tipo de fruto que temos dado.
porque é pelo fruto que nós conheceremos. E ainda há tempo, irmãos, de nós assumirmos de uma vez por todas esse compromisso de adorarmos a Deus por quem Ele é e de aproveitarmos tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, levando a sério a vida digna do Evangelho, nos arrependendo rapidamente dos nossos pecados, odiando no nosso coração o convívio com aquilo que nos separa dEle e amando a sua lei que nos guarda, que nos cerca de alegres cantos de livramento e que fará com que esta boa terra que Deus tem preparado seja de fato um coração fértil que produza justiça, que glorifique a Deus. Ainda que venhamos a ter prejuízos, ainda que a plantação seja trabalhosa, ainda que precisemos nos dedicar bastante para nos afastar das ervas daninhas, das pestes e de todas as tentações para largarmos mão daquilo que Deus nos deu, valerá a pena perseverarmos. O Senhor voltará e Ele nos chamará pelo nome para dizer para nós que no pouco da vinha do nosso quintal que fomos justos, Deus nos fará aproveitar do tudo que Ele tem reservado. Sendo fiel no pouco, sobre o muito seremos colocados. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, estamos diante do Senhor e assim como tentamos pregar nesta tarde e noite, nós não queremos em nenhum momento, Pai, achar que qualquer palavra Tua foi direcionada apenas para um grupo de pessoas. Nós muitas vezes somos esses religiosos, somos esses impiedosos, ingratos, e os nossos frutos nos denunciam isso. Mas louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor continua a nos anunciar que através da Tua morte e da Tua ressurreição temos paz, temos vida, temos perdão e a chance de replantar e de cuidar daquilo que o Senhor nos deu. A vida foi nos dada sem que nós mereçamos, mas ela nos será requerida quando o Senhor da vida voltar para nos buscar. Ó Pai, nos ajude a fazer com que a nossa vida seja de fato essa bela vinha que frutifique para a Tua glória, para que possamos alimentar os necessitados, amar os desamparados, perdoar aqueles que nos ofendem, ou pedir perdão àqueles a quem ofendemos. Cuidar daquilo que o Senhor nos deu é o que nós temos diante de nós. Nos capacite, Senhor, perdoa o nosso pecado e nos ajude a, dia após dia, manifestar os frutos da graça que um dia nos alcançou, a fim de que alcancemos também povos de toda língua, tribo e nação, pessoas do nosso ambiente de trabalho, da nossa vizinhança, dos nossos estudos, da nossa escola, da nossa universidade, para que eles também possam usufruir desta vinha que glorificará o Senhor e trará vida e vida com abundância. Oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.